Olá, boa noite. Veja os destaques do Jornal Capixaba. Polícia indicia pizzaiolo pela venda proibida do remédio Ritalina no estado. Ele usava a internet para comercializar o medicamento tarja preta para todo o Brasil. Os maiores compradores eram estudantes e concurseiros que usam a Ritalina achando que o remédio turbina o cérebro na hora dos estudos. Servidor do INSS é preso por ficar com parte dos benefícios de segurados no estado. De acordo com a Polícia Federal, o funcionário fraudou pelo menos 10 benefícios em 9 meses. Pela primeira vez em 23 anos, o Espírito Santo registrou menos de 500 homicídios no primeiro semestre. 23 cidades do estado não registraram nenhum homicídio este ano. Todas são do interior. A Serra foi a cidade que teve a maior queda no número de assassinatos. Mas ainda assim, a violência continua no estado. Um bandido foi baleado e morreu após perseguição policial na Serra. Imagens da câmera de segurança de um posto de combustíveis mostram quando o veículo em fuga bate em outros carros para tentar escapar do cerco policial. Veja também, agentes de saúde reforçam ações de combate a focos do mosquito Aedes aegypti na Serra. O município é o que registra mais casos de dengue no estado. Foram quase 13 mil casos da doença este ano. Veja agora no Jornal Capixaba. Uma perseguição policial acabou com um bandido morto na Serra. Imagens da câmera de segurança de um posto de combustíveis mostram quando o veículo em fuga bate em outros carros para tentar escapar do cerco policial. Ao menos 10 tiros foram disparados durante a ação. O cerco começou quando a polícia flagrou o homem em atitude suspeita. O início da perseguição foi flagrado por uma câmera de segurança. O suspeito estava neste carro prata. Depois que ele cruza a imagem e um caminhão passa seguindo pelo sentido contrário, o veículo volta de forma inesperada e de ré em alta velocidade, atingindo um carro que estava estacionado. O suspeito está fugindo de uma viatura que aguardava no posto. A perseguição terminou perto dali, no trevo do bairro Maringá. No trajeto, houve troca de tiros e o suspeito foi baleado. Segundo testemunhas, mais de 10 tiros foram disparados. Frentistas que trabalham neste outro posto chegaram a se jogar no chão, com medo de serem atingidos. De acordo com a polícia, o suspeito foi socorrido para o Hospital Jaime Santos Neves. Depois de passar por cirurgia, não resistiu aos ferimentos. Com ele, foi encontrado drogas, dinheiro e uma pistola. Moradores do Morro do Macaco e do bairro Taboazeiro, em Vitória, viveram ontem uma noite de terror. Durante uma ação policial, criminosos trocaram tiros com a força tática. No confronto, um suspeito foi atingido por um tiro de fuzil na perna. Em retaliação, bandidos chegaram a colocar fogo em um ônibus que estava no ponto final do bairro. Herbert Farias de Oliveira, de 25 anos, tem um histórico criminal extenso, com passagens desde 2011. Ele foi preso na noite de ontem após confronto com policiais militares no bairro Taboazeiro, em Vitória. Criminosos chegaram a colocar fogo em um ônibus como represália. A polícia militar informou que as equipes de força tática realizavam patrulhamento aqui na região do Morro do Macaco quando avistaram Herbert próximo a uma escadaria. Ele segurava um revólver em uma mão e na outra um radiocomunicador. Segundo a PM, os militares anunciaram a abordagem, mas o rapaz não obedeceu e atirou na direção dos policiais. Herbert foi atingido por um tiro de fuzil na perna durante o confronto. Além da prisão, a polícia conseguiu apreender uma pistola 9mm, munição, radiocomunicador e drogas. Pela manhã, o policiamento estava reforçado em Taboazeiro. Muitos estabelecimentos estavam abertos e os moradores seguiram com a rotina apesar do medo de novos tiroteios. Enquanto as equipes de reportagem registravam imagens, criminosos soltaram fogos no alto do morro, dentro da região de mata. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Herbert prestou depoimento na manhã desta terça-feira, mas nenhum detalhe foi passado. Em janeiro deste ano, a polícia divulgou a prisão do gerente do tráfico do Morro do Macaco e várias apreensões foram feitas ao longo dos meses. A suspeita na época era que traficantes da região comandavam ataques a gangues rivais. O último tiroteio no Morro do Macaco, noticiado pelo Jornal Capixaba, foi em abril,
quando criminosos soltaram fogos e dispararam vários tiros em represália à morte de um jovem do bairro. Mas mesmo com esses casos de violência, pela primeira vez em 23 anos, o Espírito Santo registrou menos de 500 homicídios no primeiro semestre. Os números foram divulgados hoje pela Secretaria de Segurança Pública. Um dado que chama a atenção é que em 23 cidades do estado não houve nenhum registro de homicídio este ano. Todas são do interior. E a Serra foi a cidade que mais teve queda nos assassinatos. Pela primeira vez em 23 anos, o Espírito Santo registrou menos de 500 homicídios no primeiro semestre. De janeiro a junho deste ano, foram 498 assassinatos no estado. Redução de 18,2% se comparado com o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 609 homicídios. Não é uma comemoração, mas é um registro de que o trabalho vem sendo realizado e está no caminho certo. Eu atribuo a 3 fatores, né? Nós temos uma política que dá uma diretriz, eu transformo essa diretriz, essa determinação política em estratégias e planejamentos, né? E tenho lá os policiais na ponta, a quem eu aproveito para agradecer e parabenizar, que transformam tudo isso em ação concreta de prisão de homicidas e de apreensão de arma de fogo. Pela primeira vez desde que os dados começaram a ser coletados e estatísticas criadas, em 1996, o mês de junho registrou menos de 60 mortes. Foram 59 no mês passado. Na região sul, houve queda de 36% e na região serrana, 31%. Outro dado que chama a atenção é que em 23 cidades do estado ainda não foram registrados assassinatos neste ano. Alfredo Chaves não registra homicídios desde 2015. Marechal Floriano desde 2016. Eu acredito ainda, sou otimista, acho que tudo que a gente vem passando vai fazer um amadurecimento para que a gente consiga chegar nesse nível de ter muito mais cidades com crime zero. A Serra registrou 8 casos, tem sido o município que mais vem apresentando reduções. Cariacica, por sua vez, continua se destacando negativamente, tanto que em agosto o município recebe a tropa da Força Nacional de Segurança. O secretário, no entanto, acredita que os dados devem cair até lá. De certa forma, houve uma inversão. Serra, que sempre puxou os crimes violentos para cima, já vem há algum tempo com uma tendência de redução e ela se mantém. E Cariacica teve, nesse ano, um repique de violência. Idealizamos uma força-tarefa estadual com ações pontuais. Operações foram feitas depois pela DH com o batalhão. Foram tirados de circulação criminosos, homicidas, apreendidas armas de fogo e o crime diminuiu e voltou para aquela estabilidade ali na faixa de 8, 9, o que não é o ideal ainda, mas realmente ele volta para um patamar que ele estava. Um servidor do INSS foi preso por ficar com parte do benefício de segurados no estado. De acordo com a Polícia Federal, o funcionário se apropriava da verba do benefício de auxílio transporte e alimentação de segurados em processo de reabilitação profissional. Em 9 meses, o servidor fraudou pelo menos 10 concessões de benefícios. O servidor do INSS foi preso quando recebia a quantia de R$ 450 de um segurado que estava em processo de reabilitação profissional. Esse processo é quando a pessoa busca recolocação profissional, mas precisa se capacitar e comprovar a capacitação. Segundo a Polícia Federal, o servidor adulterava o valor do benefício e ficava com a maior parte, pagando o valor legal ao beneficiado. A vítima do servidor desconfiou e denunciou a prática à polícia. É um crime que sempre é de difícil investigação, então é importante que as pessoas que têm informações repassem para as autoridades. Nesse caso específico, a própria vítima percebeu que existia algum tipo de problema no que estava sendo executado, já que havia uma solicitação de recurso, procurou a polícia e aí, a partir disso, a gente começou a investigação que culminou com a prisão em flagrante na data de ontem. O servidor foi preso em flagrante aqui, dentro da sala dele, na sede do INSS de Vitória, no momento em que ele recebia parte do valor que era adulterado por ele. Por telefone, o INSS disse que o servidor vai responder a um processo administrativo. Em depoimento, o servidor, que tem mais de 30 anos de carreira, disse que em 9 meses fraudou 10 concessões de benefícios. O perfil da vítima era sempre o mesmo, pessoa que não sabia nem ler e nem escrever, segundo o delegado.
A polícia, no entanto, vai fazer uma varredura nos benefícios concedidos por ele. Vai ser efetivada aí uma ação específica de verificação dos acessos e concessões realizados por esse servidor para verificar se realmente são apenas esses 10 casos. O servidor, que não teve o nome divulgado, foi autuado em flagrante por corrupção passiva. A pena pode chegar a 12 anos. É complicado de imaginar que um servidor com um grande tempo de trabalho no serviço público acabe executando uma atividade dessa. É óbvio que existem circunstâncias que as pessoas passam, mas não justificam efetivamente uma ação de recebimento de propina. Um acidente envolvendo 2 ônibus e uma moto deixou uma pessoa morta e outra ferida na manhã de hoje na Rodovia do Sol, em Itaparica, Vila Velha. De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, o condutor da moto tentou desviar de um ônibus que estava parado embarcando passageiros quando acabou atingindo a lateral de um outro veículo do sistema Transcol. Com o impacto, o casal acabou caindo da moto e foi parar embaixo de um ônibus da aviação Águia Branca. A ambulância do SAMU foi acionada e prestou os primeiros socorros ainda no local. A mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu minutos depois. A aviação Águia Branca lamentou o acidente e informou que buscou auxiliar no socorro. A empresa disse que está apoiando as autoridades nas investigações do acidente. A GV Bus também lamentou o ocorrido e a morte de uma das vítimas. O ônibus foi periciado e o motorista ouvido no Departamento de Polícia Judiciária em Vila Velha. E um grave acidente envolvendo um caminhão que carregava telões para uma festa na cidade de Afonso Cláudio, na região serrana do estado, deixou uma pessoa ferida. O motorista perdeu o controle da direção e capotou várias vezes. Ele ficou preso às ferragens, foi resgatado por bombeiros e atendido por profissionais do SAMU. O homem foi levado para um hospital da região. O caminhão carregava telões para a festa do Carro de Boi, que ocorre neste fim de semana em Afonso Cláudio. Veja no próximo bloco. Neurocirurgiã alerta para os riscos do uso da Ritalina por estudantes e concurseiros para turbinar o cérebro. O remédio pode causar taquicardia, insônia, perda de apetite, ansiedade e aumento da pressão arterial. A polícia indiciou um pizzaiolo no estado pela venda proibida do medicamento pela internet. A gente volta já. A Polícia Civil indiciou um pizzaiolo pela venda proibida do remédio Ritalina no estado. Ele estava usando a internet para comercializar o medicamento Tarja Preta para todo o Brasil. Os maiores compradores eram estudantes e concurseiros que usam a Ritalina achando que o remédio vai turbinar o cérebro na hora dos estudos. Mas uma neurocirurgiã alerta para os riscos do uso do medicamento, que pode provocar taquicardia, insônia, ansiedade, aumento da pressão arterial e até infarto. Metilfenidato, uma substância comercialmente conhecida como Ritalina, utilizada por médicos especialistas em tratamento de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Um medicamento de tarja preta que possui uma receita altamente burocrática para os profissionais. Tamanho rigor? Não é à toa. Ela é do grupo das anfetaminas. Então, existem várias anfetaminas que são muito utilizadas como medicação de abuso, né? Para pessoas que querem ficar a noite inteira acordado, né? Que tem que trabalhar à noite, aí toma para ficar acordado. Ou até como fins recreativos, né? A pessoa toma para ficar acordada e ir para a noite, essas coisas assim. Então, é um grupo muito utilizado como substâncias de abuso mesmo, não medicações. Então, ela faz parte desse grupo, ela é um tipo bastante específico de anfetamina, mas não deixa de ser. A substância que pertence à família das anfetaminas atua no sistema nervoso central e consegue aumentar a concentração dos pacientes. Por esse motivo, ela tem sido usada de forma ilegal, sem prescrição médica, por estudantes universitários e os famosos concurseiros. Um comportamento que pode causar sérios riscos à saúde. Primeiro, você tem uma aceleração, né, do seu organismo, é como se você jogasse adrenalina, né? Então, são esses sintomas de uma descarga de adrenalina, então taquicardia, essa sensação de ansiedade, de angústia, né? A batedeira no peito que as pessoas relatam, suar, tremor. Então, pode acontecer isso com doses mais altas ou quando a pessoa realmente tem uma predisposição, tem uma ansiedade, pode precipitar um ataque de ansiedade, né?
e dependendo da dose, dependendo do uso, porque algumas vezes a pessoa vai tomando e não tem uma medida, né, do que está fazendo, pode levar até um infarto, alguma coisa assim. Sem receita médica, os usuários da substância recorrem ao mercado ilegal. Através da tela do computador, criminosos se escondem para vender o medicamento na tentativa de não deixar pistas. Foi assim, durante uma matéria feita pelo Jornal da Band em 2017, que a equipe de reportagem descobriu um desses vendedores aqui no Espírito Santo. O pizzaiolo capixaba de 32 anos foi indiciado nesta semana por tráfico de drogas após vender a substância ilegalmente. Sem saber que conversava com jornalistas, o capixaba negociou e vendeu a substância sem autorização para a equipe de reportagem em São Paulo. Após o envio do medicamento, a equipe registrou um boletim de ocorrência e o caso foi transferido para investigação aqui no estado. Através de uma repórter da Rede Bandeirantes São Paulo, fez uma denúncia de que pessoas estavam comercializando o medicamento Ritalina pela internet sem prescrição médica. Ao receber esse medicamento em São Paulo, observou-se que o remetente era do estado do Espírito Santo, da cidade de Serra. Então, o boletim de ocorrência foi encaminhado para cá, a delegacia deu início à investigação e está indiciando o autor do fato pelo artigo 33 da Lei de Drogas, considerando que a comercialização desse medicamento sem prescrição médica é inserido como tráfico de drogas. De acordo com o delegado, o capixaba possui outro processo pelo mesmo motivo. Durante a investigação, a gente observou que no ano de 2015 ele já respondeu por esse processo, inclusive foi condenado, já há condenação, e agora novamente, em 2017, teve o fato, outra vez, e então ele vai ser indiciado novamente pelo mesmo delito. Então ele já é habitual na conduta criminosa, não é um criminoso iniciante. Segundo estes universitários, apesar dos riscos, muitos estudantes utilizam a substância principalmente no período de provas. Eles afirmam que não há dificuldade para adquirir o produto sem receita médica. Sem receita, é fácil você encontrar quem vende aqui na UFS. Eu não faço uso, eu já fiz por um certo tempo, mas no momento assim, não mais. Eu vi que viciam e que falsificam receita, pegam de um amigo para usar. O delegado pede o apoio da população através da denúncia anônima. A gente sempre orienta aqui a ser feita a denúncia através do 181, lá você pode inserir inclusive a URL, que é o www do site que comercializa a página na rede social, ou também fazer um boletim de ocorrência na própria delegacia. Infelizmente, vários estudantes tomam e vários concurseiros tomam sem prescrição médica. A pessoa que comercializa esse medicamento está incorrendo num crime com a pena gravíssima, pode ser considerado tráfico de drogas, então a gente faz esse alerta e essa orientação para denunciar. Lembrando que o uso com prescrição médica não tem problema nenhum, o médico prescrevendo é um medicamento tarja preta de uso restrito, mas pode ser utilizado. O governador Renato Casagrande disse hoje que não vê perspectiva de que servidores de estados e municípios sejam reinseridos no texto da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara. Governadores se reuniram em Brasília para discutir o tema. Participaram do encontro o presidente da Câmara e do Senado e o relator do projeto. Em vídeo, Casagrande disse que todos os governadores apoiam o texto. Nós estamos num movimento para que a gente inclua estados e municípios nessas regras. Estamos com dificuldades, não está um processo fácil, porque há muitas disputas locais, tá certo, nos estados, onde parlamentares não querem, de alguns estados do Nordeste em especial, parlamentares não querem, tão resistentes a votar, porque desejam que esse debate seja feito no Estado, através da Assembleia Legislativa, para diminuir o desgaste a eles, né, com relação aos servidores estaduais e municipais. Então, na comissão, nós não temos muitas perspectivas, mas assim mesmo, na reunião com o presidente Rodrigo Maia, ele ficou de conversar com os líderes, tá certo? Manifestando o apoio de todos os governadores a essa proposta. Mas as dificuldades são grandes, não conseguindo na comissão especial. Se de fato isso se consolidar como proposta dos líderes, nós vamos fazer o debate para tentar votar a inclusão no plenário da Câmara dos Deputados. Eu considero que as mesmas regras para servidores públicos no nível municipal, no nível estadual, no nível federal, é de bom senso, porque todos os servidores têm um ambiente de trabalho muito semelhante,
têm condições de trabalho muito semelhantes. E os estados, muitos estados e os municípios estão com muitas dificuldades. Então seria a oportunidade também de estabelecer regras que poderão ajudar no tempo, não tem efeito imediato, mas no tempo, né, buscar um ajuste das contas públicas quem está desajustado. A seguir, agentes de saúde reforçam ações de combate a focos do mosquito Aedes aegypti na Serra. O município é o que registra mais casos de dengue no estado. Foram quase 13 mil registros da doença este ano. É um instante só. A Serra realiza nesta quarta-feira um mutirão de vacinação contra a hepatite B, doença transmitida por um vírus que acarreta inflamação do fígado. O dia D de vacinação contra a hepatite B acontece em todas as unidades de saúde do município. Para se vacinar, basta levar o cartão de vacinação, documento com foto e o cartão SUS. E a Secretaria de Saúde também vai oferecer testes rápidos de hepatites B e C em locais de grande circulação, com o objetivo de obter um diagnóstico precoce. As ações fazem parte do Julho Amarelo, campanha nacional para alertar a população sobre a prevenção e o diagnóstico precoce das hepatites virais. E uma força-tarefa de agentes de saúde está em ação na Serra para combater focos do mosquito Aedes aegypti. E a ação se justifica. O município é o que registra mais casos de dengue no estado. Foram quase 13 mil este ano. Os agentes estão atuando com o maior rigor nos bairros Nova Carapina 1 e 2, onde foram encontradas as maiores quantidades de larvas do mosquito. Giovana trabalha com o filho em uma oficina mecânica no bairro Nova Carapina 2, na Serra. Os dois pegaram dengue e ainda se recuperam dos efeitos da doença. É ruim, né? Você dor no corpo, muita febre, sente muito enjoo e tudo que você come, você vomita. E aí é onde que você precisa de ir para o hospital, né, para tomar soro, para poder se fortalecer, né? Possivelmente mãe e filho foram infectados pelo vírus no bairro. Nova Carapina 1 e Nova Carapina 2 são as regiões com maior quantidade de larvas do mosquito. Os dados estão no levantamento rápido de infestação do Aedes aegypti, um estudo que foi finalizado no mês de maio. A gente teve a identificação dos bairros Nova Carapina 1 e 2 como um dos bairros com maior incidência, tá? E isso é importante porque norteia nossas ações. A partir a gente intensifica o trabalho de combate ao mosquito, né, nessas regiões com maior incidência. Para tentar conter o avanço do mosquito, nos últimos 15 dias, agentes de combate a endemias circulam casas e empresas do bairro para eliminar possíveis focos. Nesta casa, a caixa d'água foi coberta com uma tela. Neste ferro velho, os agentes olharam carros e peças que possam acumular água. Por ficar exposto ao tempo, ele pode entrar água e ficar aqui e dar lugar ao mosquito. Então, a gente coloca ele de maneira virada que não possa pegar água. Na oficina mecânica onde Giovana trabalha com o filho, os agentes olharam tudo. Foi colocado larvicida no banheiro, no reservatório de água da chuva e em pneus, mesmo não contendo água parada. Pode chover, encher de água e fica como criador de focos. Do início do ano até junho, a Serra registrou 12.751 casos de dengue. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a incidência da doença vem diminuindo. Em todo o estado, o número de notificações já ultrapassa mais de 52 mil. Nas últimas 3 semanas vem caindo o número de casos de dengue, tá? Mas isso a gente não pode abrir a guarda, a gente precisa que a população continue nos ajudando, continue avaliando dentro das próprias casas os focos dos mosquitos, combatendo esses focos. E o Jornal Capixaba termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Obrigado pela sua audiência, uma boa noite para você e até amanhã.